Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouquinho de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos lá, vamos dar continuidade, ao nosso estudo, entendendo a Umbanda, entendendo um pouquinho melhor a dinâmica da Umbanda, tá? Trago hoje para vocês desse livro maravilhoso de Rubens Saraceni, Os Arquétipos na Umbanda. Tem muito conteúdo bom nesse livro, eu recomendo, viu? O capítulo que vamos estudar hoje é um capítulo bem profundo, sabe? Talvez você que é de uma Umbanda mais tradicional, numa Umbanda mais pé no chão, numa Umbanda raiz como a nossa aqui, talvez você não tenha aí esse conhecimento que tem nesse capítulo que eu vou trazer hoje para vocês, por conta de que na época mais antiga não tinha aí o estudo, sobre a Umbanda. Mas que bom que agora temos livros maravilhosos como esse e muitos outros livros do Rubens Saraceni, mas que necessita que você se debruce sobre o livro, que você o estude, não somente o leia, mas que você estude, para que você consiga entender o conteúdo que está ali. E às vezes você pega um livro mais complexo, você não vai entender. Depois de você ler vários livros, é que você vai começar a entender tudo aquilo que está nos livros, principalmente nos livros aí que trazem muito conteúdo teórico, Agora, os que são romances umbandistas, trazem com um pouquinho mais de clareza. Portanto, os romances umbandistas, através dos exemplos, nos auxiliam a entender os livros de teoria, da Umbanda Sagrada que Rubens Saraceni trouxe aí pela sua mediunidade, Então vamos lá, vamos falar sobre os guardiões de Umbanda Sagrada, tá? A gente não está dizendo sobre a Umbanda raiz, essa Umbanda tradicional, tá? Estamos falando da Umbanda Sagrada, tá? Na Umbanda, ser um espírito guia significa ser iniciado em um ou vários mistérios e guardá-los em seu íntimo, manifestando-o quando for preciso. Portanto, se um espírito se apresenta por um nome simbólico, ele é um guardião dos mistérios sagrados. Na Umbanda, o grau de guardião forma uma hierarquia que começa na sua base com os guias espirituais de primeiro grau e termina no topo com os de 77º grau, tá? 77 graus. Desde os iniciantes até os já com 77 graus, todos se apresentam por seus nomes simbólicos e todos são guias espirituais de Umbanda Sagrada. Na Umbanda, os guias só galgam novos graus se prestarem à caridade espiritual. Então, para um guia subir numa hierarquia, para ele subir um grau, ele precisa de prestar a caridade espiritual, tá? Não se consegue de outra forma. Só um guia dando o uso correto e caritativo, através da caridade, ao mistério no qual se iniciou e se consagrou, ascenderá hierarquicamente. Então, só dando o uso correto. Não adianta do lado de lá querer ficar fazendo coisas erradas uma atrás da outra, que você não vai parar em lugar nenhum, Você não consegue continuar aí o seu processo evolutivo, você não consegue subir um grau na hierarquia espiritual, tá? Essa ascensão hierárquica lhe abre as portas de acesso à iniciação e à consagração em outros mistérios. Fato esse que lhes possibilitará aumentar a abrangência de suas ações mágicas e religiosas e poder auxiliar ainda mais, auxiliar mais pessoas, auxiliar muito mais o nosso planeta, tá? Um guia de primeiro grau deve estar agregado a um de 7º grau. Um guia de 7º grau, por sua vez, deve estar agregado a um de 14º grau. E assim sucessivamente, sempre de 7 em 7 graus, Eles vão subindo nessa escala aí, São 77 graus, tá bom?
Um guia de primeiro grau é um espírito iniciado em um único mistério. Um guia de sétimo grau é um espírito iniciado em 7 mistérios diferentes. E assim sucessivamente, com todos os graus espirituais de Umbanda Sagrada. Então, quanto mais mistério ele se torna guardião de cada mistério vai dando a possibilidade dele se tornar um guardião, né? Então, se é de um mistério, ele está no primeiro grau. Se ele guarda 7 mistérios, ele está no 7º grau, né? E aí ele vai subindo aí nessa hierarquia até chegar aos 77, tá? Agora não me perguntem depois. Vamos lá, vamos continuar aqui. E aí, Rubens Saraceni trouxe uma escala, sabe? Que eu acho muito interessante. Olha só, vamos lá. Não sei se é assim na sua Umbanda, tá? Na vertente de Umbanda que você cultua. Se não for, a sua Umbanda está errada? Não, não está errada. A de Rubens Saraceni está errada? Não, também não. A da Casa de Oração também não? Também não. Cada um na sua vertente. Vamos nos respeitar, tá bom? E vamos adquirir conhecimento, né? Conhecimento é sempre muito bom. Então vamos lá, ó. Do primeiro ao 6º grau são chamados guias iniciantes. Então, os guias que tem do primeiro ao 6º, né, que são guardiães de até 6 graus, são chamados de graus não, de até 6 mistérios, né, são chamados de guias iniciantes, tá? Do 7º grau ao 13º grau, são chamados de guias coroados, né? Então, geralmente, um guia que traz aí toda uma simbologia. Olha, ele tem algumas qualificações para que isso aconteça, né? Para que ele consiga guardar aí 7 mistérios ou mais, até o 13º mistério. Ele guardando, ele sendo guardião desses mistérios, ele se torna um guia coroado, né? Do 14º ao 20º grau, são chamados de guias instrutores, tá? Então, são esses que vão estar instruindo os outros, né, guias que estão ali. Do 21º ao 27º, são chamados guias construtores, os que já têm condição de abrir um centro de Umbanda no lado material da vida. Então, esses que vão do 21º ao 27º já têm condição de abrir um terreiro de Umbanda, de tomar conta ali de um terreiro de Umbanda. E aí você vê o nome, né? Caboclo 7 montanhas, Caboclo 7 flechas, Caboclo tal. Então você já vai ver que o nome já tem ali aquele espírito que pode construir, né, no plano espiritual um espaço religioso. E é ele que vai estar à frente daquele espaço, tá? Do 28º ao 34º são chamados guias protetores, tá? Do 35º ao 41º são chamados de guias amparadores, né? O próprio nome diz, protetores no outro, no amparadores, esse vão trazer o amparo ali, né? Do 42º ao 48º grau são chamados de espíritos guias guardiões da lei, né? Então eles são os guardiões da lei, tá? Do 49º ao 55º são chamados de espíritos guias mestres da lei. Olha como é que vai subindo. São os guardiões, agora já são os mestres da lei. Tem um conhecimento muito mais além, né? Do 56º ao 62º grau são chamados de espíritos instrutores, né? São os espíritos mestres instrutores, né? Esses é que vão estar instruindo para formar mestres, né? Do 63º ao 69º grau
São chamados espíritos guias, guardiões de mistérios. Espíritos guias, guardiões de mistérios, né? Esses espíritos guias vão auxiliar a todos aqueles que são guardiões de mistérios. Eles vão guiar a esses outros, né? É como se estivesse aí dando esse ensinamento de como guardar um mistério. Do 70º ao 76º grau são chamados de espíritos guias, guardiões da vida, né? Então guardam a vida em todo o sistema solar, né? Mas a gente está dizendo mais propriamente dito aqui da Terra, tá? Daí chega lá no máximo, né? 77º, tá? Aí, daí para frente, são chamados de senhores de mistérios, hierarquicamente com o mesmo grau dos orixás naturais, que com eles fazem par, fechando o triângulo da vida deles com os seus outros dois lados, o natural e o divino. Então, quando um espírito ascende à categoria de 77º, ele já está numa categoria hierárquica de um orixá natural, da dimensão natural, né? Então, quem que a gente tem exemplo disso? Nosso amado Mestre Jesus. Ele já ascendeu a essa categoria, né? A gente pode dizer que ele é um guardião da paz, né? Ele é um guardião da fé, né? Então, ele já se iguala a um orixá da dimensão natural, tá certo? Agora, você que é médio de Umbanda, sabe qual é o grau do humilde e discreto guia que se manifesta incorporado em você? Não? Ótimo, porque isso ele não te revelará em hipótese alguma. Mas, se você for um bom médium, cumpridor dos seus deveres e obrigações mediúnicas, com certeza ele ascenderá mais rapidamente na hierarquia que o rege e com total certeza poderá ajudar muito mais por meio da caridade espiritual. Então você pode, médium, você que é médium, que está ouvindo esse vídeo, você pode auxiliar aí o seu guia espiritual a ascender nessa categoria aí hierárquica, né, de ser um guardião. E aí eu não estou dizendo nem somente o guardião dos segredos das trevas, né? Mas estou dizendo também daqueles que são guardiões dos segredos, né? Dos mistérios, não segredos, perdoe-me, dos mistérios da luz, tá? Tanto os das trevas quanto os da luz, né? Eles estão aí ascendendo a categoria de que eles podem estar ascendendo no grau que estão, tá certo? Então, seja um médium, né, de caminho reto, estude, né, cumpra bem com os seus deveres, com a sua ritualística dentro do ritual de Umbanda, faça a sua parte para que a sua mediunidade seja usada sempre para o bem e nunca para o mal, né? E dê a essa oportunidade para você de sentir a energia desse espírito que está evoluindo e está auxiliando você também a evoluir. Porque a gente pode entender o trabalho mediúnico como um auxílio mútuo, uma permuta, né? O guia espiritual, ele pode ter um outro médium, mas se ele escolheu estar trabalhando com você, se foi designado para trabalhar com você, você o auxilia e ele auxilia você, né? Então, ambos acabam ascendendo, né? Ambos acabam evoluindo, mas isso se você segue o caminho reto, se você se dedica ao trabalho mediúnico, se você estuda, se você procura ter boas atitudes, bons pensamentos, bons direcionamentos. É lógico que por vezes a gente às vezes se pega pensando em algumas coisas complicadas, sobre questionamentos sobre alguém, até mesmo algum julgamento, né?
mas que se a gente entender o que isso está acontecendo, a gente possa orar pela pessoa, orar por nós, para que possamos ser pessoas melhores e conseguirmos aí sermos verdadeiras ferramentas úteis para os nossos guias espirituais. E aí não importa se é da Umbanda, se é do Candomblé, se é do Espiritismo, não importa. O que importa é que você se reconhece como médium ou você só tem muita afinidade com a Umbanda, mas ainda não se reconhece como médium. Se dedique da mesma forma, porque você não sabe mais à frente, né, o quanto que você poderá trabalhar, né? Isso depende muito mais do telefone tocar de lá para cá, tá bom? Então não pense, eu quero ser médium. Não, não é dessa forma. O telefone toca de lá para cá, tá bom? Então no momento que tiver de ser, se você tiver aí no seu planejamento encarnatório, né, esse trabalho para estar trabalhando como médium, pode ter certeza que no momento correto a sua mediunidade vai eclodir, né? Agora, existem muitas pessoas que dizem que quem não é médium, né, não nasceu médium, antigamente aqui na minha região falava médium de berço. Quem não nasceu médium de berço, né, não é médium, não pode se encaixar na categoria de médium. E aí eu pergunto, quem somos nós para rotular as pessoas? Quem somos nós? Jesus começou seu grandioso trabalho depois de algum tempo, né? Então, que a gente consiga entender. Tem vários livros aí explicando muita coisa sobre mediunidade. Muitos, uns falam uma coisa, outros falam outra, e assim a gente vai vendo aí, né? Porém, não devemos rotular as pessoas, né? Não devemos dizer você é médium. Não, você não é médium, né? Vamos deixar com que a espiritualidade decida isso? Apenas quero auxiliar numa casa de Umbanda. Então, no momento oportuno, se você recebeu o convite, vá, trabalhe nessa casa de Umbanda, como cambone, limpando um banheiro, servindo um marafo, acendendo um charuto, auxiliando em todos os sentidos, colocando suas mãos para o trabalho na caridade. Seja útil, que o que você faz de coração faz com que o seu interior brilhe, você brilhando, você devagar vai se tornando alguém cada vez melhor na vida. E isso faz com que você possa ser uma ferramenta útil. Talvez não precise incorporar. Talvez você se torne um sensitivo muito forte. E quem diz que um sensitivo não pode auxiliar? Ele pode ser um doador de energia, né? E num tratamento pode-se precisar de uma bateria energética numa casa espírita, ou através de um transporte você possa estar doando o ectoplasma para auxiliar ali naquela doutrinação daquele egum que está ali incorporado, daquele espírito trevoso, né, que vai precisar aí de muitos choques anímicos para poder voltar a ter aí a humanidade pulsando dentro dele. Ou até mesmo aquele quiumba que se afincou tanto no mal que perdeu um pouco a aparência perispiritual, e você possa aí auxiliá-lo a curar suas chagas espirituais através de uma doação de ectoplasma, né? Você faz isso como cambone e nem percebe, né? Mas quando a gente toma consciência através do conhecimento que essas coisas acontecem, o maravilhoso vai acontecendo. E cada vez mais você vai se tornando um potencial doador de energia para um processo de cura no plano físico também. Durante a benzedura do vovô, da vovó, você pode estar doando o ectoplasma para curar uma ferida, se ela tiver de ser curada, né? Existem feridas que vão para o corpo físico, que são reflexos de algumas magias negras pesadíssimas, que acabam causando essas coisas. Então, durante um tratamento, pode-se necessitar de doação de ectoplasma. Mas como eu vou saber se o vô está precisando ou não? Você não vai saber. Você só vai trabalhar e sua energia vai ser utilizada no momento correto,
tá certo? Trabalhe de coração para que você consiga entender todo esse processo. Agora, se você vai ser um médium de incorporação, como eu vou saber em qual grau que o meu guia espiritual tá? É melhor que você nem saiba. Sabe por quê? Para que você não permaneça no orgulho, se achando melhor do que o outro, porque o seu guia espiritual já pode abrir um terreiro de umbanda. Ou porque o seu guia espiritual é um mestre. Melhor que você nem saiba. Melhor que você somente trabalhe. Se ele é iniciante, se é um mestre, se é um construtor, se é um instrutor, não importa. É um guia espiritual que está em processo de evolução, assim como você. Meu saravá fraterno a todos. Que Pai Oxóssi nos abençoe. Axé.